E rapaziada, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Vamos reagir aqui a um vídeo do Save Manual sobre speedrun de Mario 64, cara. Que o Mario 64 eu joguei muito na minha infância. Cara, é um baita jogo até hoje, né? E vamos lá, rapaziada. Eu tô curioso pra ver e ver como é que tá o speedrun desse jogo, mano. Que eu já vi alguns vídeos de speedrun, os caras são insanos, ainda mais na 120 estrelas. Vamos lá, rapaziada. Espero que goste e vou. No mundo das speedruns, existem mitos que permanecem sem resposta por décadas. Em Super Mario 64, um desses mitos era: é possível pegar a estrela no topo do castelo da fase Rainbow Ride sem usar o carpete obrigatório? Por anos, esse mistério deixou os speedrunners malucos, que tentaram de tudo, mas nunca conseguiram encontrar uma solução plausível. Mas e se eu te dissesse que algo que parecia impossível foi finalmente alcançado? Nesse vídeo eu vou te contar como um programa revolucionário mudou pra sempre a speedrun de Mario 64 e abriu portas para novas estratégias. E o melhor, eu vou te mostrar como essa descoberta culminou em um marco histórico das speedruns de Mario 64, que aconteceu recentemente, em novembro de 2024. Save Manual apresenta o programa que mudou a speedrun de Mario 64. Ao lado de Super Metroid, Minecraft, Celeste, Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64 é um dos jogos mais corridos, ou melhor, speedrunados, do mundo. Atualmente o jogo tem um impressionante total de 46.600 speedruns registradas e uma média aí de 500 jogadores ativos por mês. Pra você ter uma ideia, o Super Mario 64 foi lançado em junho de 1996, ou seja, já faz mais de 25 anos que a galera tá competindo pra zerar esse jogo o mais rápido possível. A primeira speedrun gravada do jogo completo foi em 2004, quando o jogador Jeremy Taylor fez 100% do Mario 64, pegando todas as 120 estrelas, o mais rápido que podia, com um tempo de 2 horas e 57 minutos. E olha que Mario 64 nem precisa de 120 estrelas para ser zerado. Na verdade, o mínimo para zerar são 70 estrelas. Na verdade, se eu não me engano, dá pra bugar a porta do Bowser lá. Até o início aqui da fase também dá pra bugar. E tu consegue chegar no final lá naquele corredor final do Bowser e enfrentar ele sem nenhuma estrela, se eu não me engano. É a partir daí onde começam a surgir as categorias da speedrun desse jogo. 100%, mais conhecido como 120 estrelas, e a N%, conhecido na época por 70 estrelas. Entretanto, ainda em 2004, a speedrun de Mario 64 recebeu uma nova categoria, 16 estrelas. Pois é, já naquela época os speedrunners descobriram como zerar o jogo com 1/3 das estrelas necessárias. Com o avanço da internet, das comunidades de speedruns e também com acesso mais fácil a emuladores, os speedrunners começaram a explorar Mario 64 de diversas formas, e em 2007 surgiu a categoria 1 estrela. Achou impressionante? Pois saiba que não passou muito tempo até descobrirem que dava pra zerar sem pegar estrela nenhuma. E essas são as principais 5 categorias da speedrun de Mario 64. Mas por que eu tô falando tanto sobre elas? Bom, porque hoje o foco é na categoria 120 estrelas, ou seja, o 100% do jogo. Eu vou deixar essas categorias pra outro vídeo. O que você precisa saber agora é o seguinte: pra zerar Mario 64, você precisa coletar estrelas que estão distribuídas em fases no castelo da Peach. Cada conjunto de estrelas abre novas portas no castelo, permitindo avançar para novas fases. Com 8 estrelas, você libera essa porta grandona onde você encontra o Bowser pela primeira vez. Derrotando ele, você ganha uma chave que é usada para acessar a parte de baixo do castelo, dando acesso a mais fases. Depois de coletar 30 estrelas, essa porta na parte de baixo se abre e você consegue acessar a fase Dire Dire Docks. Nossa, mas essa música é muito boa, essa música é uma delícia, meu Deus. Depois dela, você enfrenta o Bowser de novo e consegue outra chave que agora te dá acesso à parte de cima do castelo. E aqui em cima tem novas fases e eu posso até chutar que é uma das melhores trilhas sonoras de jogos que tem, cara. Esse jogo é muito bom até hoje, cara. Poderia até lançar um remake dele pra Nintendo Switch 2 que venderia pra caramba. Após coletar 50 estrelas, você consegue abrir essa portona que fica depois dessas escadas. Aqui em cima tem mais algumas fases e uma porta final. Essa porta você pode até abrir de cara, mas ela dá no famoso corredor infinito do Mario 64. Pra essa porta funcionar direito, você tem que coletar 70 estrelas e aí entrar novamente nela. A escada vai voltar ao normal e você será enviado pra última fase do jogo, enfrentando o Bowser pela última vez, coletando a estrela. Esse corredor que eu falei que dá pra
tu bugar ele pra tu zerar sem nenhuma estrela. Final, e aí pronto, zerou o jogo. Mas por que eu tô te contando tudo isso então? Porque pra quem joga na categoria 120, todas as estrelas são obrigatórias. Isso torna essa categoria a mais longa e complexa do jogo, já que cada estrela tem suas estratégias e otimizações específicas. E eu falei otimizações assim, meio enrolada. Ou seja, tudo precisa ser executado perfeitamente. Igualzinho eu falando, tá ligado? E do nada bate uma leve dislexia e começa a falar tudo errado. Cada detalhe conta. Dito isso, existe uma estrela dessas 120 que sempre foi um problema imenso pra speedrun desse jogo. E esse era um problema que precisava ser resolvido. Diversas lógicas foram utilizadas para criar teorias do que poderia dar certo. Se você já assistiu alguma speedrun de Mario 64, sabe que o show aqui é ver o Mario pulando de um lado pro outro feito maluco, catando as estrelas numa velocidade insana. Esse jogo é pura alegria em termos de movimento, e é exatamente isso que o torna tão viciante de assistir e também de fazer speedruns. Cada pulo, cada mortal, cada deslizada no Mario é usada ao máximo para alcançar as estrelas o mais rápido possível. Claro, tem alguns bugzinhos aí no caminho, mas o que mais conta é o tanto de possibilidades que a galera descobriu com a movimentação do Mario. Por exemplo, na fase Womp Fortress, existe uma estrela em uma jaula suspensa. Se você ficar em cima dessa árvore e ver uma corujinha, essa é a minha imitação de coruja. Normalmente você precisa dessa corujinha que aparece quando o Mario sobe na árvore. E aí ela vai levando o Mario lá pro alto e aí você consegue saltar e pegar a estrela. Já na speedrun é totalmente diferente. O cara vai na árvore, se joga dela pra essa rampa, vai saltando até essa parede, daqui ele dá um mortal, pula na parede, mergulha no ar pra alcançar a plataforma verde aqui em cima e dela ele faz 2 saltos, pula na parede da jaula e se joga pra trás pegando a estrela em questão de segundos. Cara, pro cara conseguir fazer isso aqui, mano, é muito treinamento, filho. Pensa no tempo. É só um exemplo de como eles acham 1001 formas de ganhar tempo. Pequenas otimizações assim, no final, somam segundos valiosos. E falando em otimização, é aí que entra o grande problema. A estrela Big House in the Sky, que só aparece na categoria 120 estrelas. Essa é a estrela desse vídeo. Eu sei que eu sou péssimo com piada, mas entendeu? É mais forte do que eu. No fim do castelo, ao entrar aqui, o Mario acessa a fase Rainbow Ride, uma das últimas fases. E como o nome da fase já diz, aqui é o passeio no arco-íris. Essa fase é um grande teste de suas habilidades, afinal, a fase não tem chão. E o grande desafio aqui é alcançar as diversas estrelas utilizando um tapete mágico que viaja por esse arco-íris. A ideia é legal, né? Até você lembrar que tem que esperar esse tapete subir, fazer o percurso inteiro e chegar onde você quer. E se você morrer, você tem que fazer essa viagem toda de novo. Você tá falando sério? E bom, cada fase do Mario 64 tem 7 estrelas pra pegar, né? Eu tinha uma dificuldade enorme nessa fase, filho. Eu morria muito. Então, e dessas 7, somente uma ficou anos sem uma otimização dedicada. A estrela, né? Big House in the Sky. Para conseguir pegá-la, o Mario tem que subir no tapete mágico e ir acompanhando ele durante toda a fase, enfrentando alguns desafios de plataforma no caminho. Ao fim da viagem, o tapete passa por dentro do castelo, ele dá a volta gigante e demorada, ele volta, passa no chão de novo e depois sobe lento até o telhado do castelo, onde finalmente a estrela tá disponível. Essa viagem inteira dura quase uns 2 minutos, e 2 minutos no speedrun de Mario 64, onde cada segundo é um sacrifício, é uma eternidade que se passa aqui. Quanto tempo vou ter que esperar aqui? Pra você entender o impacto disso, speedrunners passam Só o Guilherme horas Briggs. descobrindo rotas e otimizações para ganhar segundos. E essa estrela aqui tem um intervalo de tempo enorme sem que eles possam fazer nada. Lembra da estrela da corujinha que eu acabei de mencionar? Sim. Antigamente, na speedrun, achavam que era preciso dar um pulo triplo para alcançá-la, mas depois de muitos testes, viram que 2 pulos bem executados já era o suficiente. Esse tipo de otimização, que parece boba, é o que move a comunidade. Qualquer segundo a menos é uma conquista. E claro, a maior barreira de todas era essa de 2 minutos do carpete obrigatório da Rainbow Ride. Fases como essa do tapete são chamadas de auto-scrollers, porque você meio que não pode fazer nada além de esperar. E speedrunner odeia auto-scroller. Porque isso não é tolerável! Não é! Não é! Então, esse problema, ele tava ali, ó, parado no tempo, aguardando a solução, que ninguém sabia se seria um dia possível resolver. Beleza, já sabemos que o maior problema da estrela Big House in the Sky é o tempo que leva pra pegar ela, por causa desse tapete mágico infeliz. Mas aí vem a pergunta, como evitar usar o bendito tapete e ainda assim conseguir alcançar o topo do castelo? E é aí que começam as tentativas e as teorias. Em 11 de abril de 2009, o speedrunner Blaze Soul, jogando no emulador, fez uma descoberta. Ele achou um pulo bugado nessa parede que dava altura quase
quase suficiente Nossa. para chegar lá em cima. Quase. Era um avanço, mas ainda não o bastante para resolver o problema. Ainda em 2009, no fim do ano, um novo feito surgiu. Mario Masters apareceu com um TAS impressionante. Mas pera. Talvez você esteja se perguntando: o que é um TAS? Maia. Um TAS, ou Tool Assisted Speedrun, é basicamente quando o jogador usa um emulador e várias ferramentas, como save states e controles frame a frame, para fazer movimentos impossíveis para humanos. É lindo de assistir um TAS, mas ele mostra o que nós, meros mortais, jamais conseguiríamos fazer. O que o Mario Masters fez foi usar um truque conhecido como Hyper Speed Wall Kick. O truque é o seguinte: quando o Mario salta em direção a uma parede, ele tem alguns frames para fazer um wall kick, um pulo da parede, né? Agora, se ele acerta o pulo no primeiro frame possível, ele mantém a velocidade do movimento, o que cria um fenômeno que a galera chama de First, que é acertar esse primeiro frame. E o Mario Masters, ele faz uma quantidade absurda de Firsts em sequência, ganhando uma velocidade ridícula. Chega a ser engraçado ver isso aí. E depois de quase 2 minutos acumulando essa velocidade absurda, ele salta da parede direto pro polidense. Quando ele desce, o polidense estranhamente preserva toda essa velocidade acumulada. E o Mario faz um super pulo que o leva direto pra dentro do castelo. Lá dentro ele vai quicando, feito louco nas paredes, até finalmente chegar no topo e pegar a estrela sem uso do capete. Mas aqui, né, vai a real. Além disso ser impossível pra humano, demora quase o mesmo tempo que a vez do tapete. Ou seja, é legal de assistir, né? Mas nem de longe é uma solução prática. E tem que acertar Depois todo do o Mario primeiro Masters, salto. o speedrunner Snark apareceu com uma ideia nova. E se, ao invés de Hyper Speed Wall Kicks, a gente usasse o famoso Backwards Long Jump, ou Jump. BLJ, né? Esse é De provavelmente o truque mais conhecido da speedrun de Super Mario 64. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes desse truque, tá? Eu vou explicar de uma forma mais simples para que você entenda somente o necessário por enquanto. Em Super Mario 64, quando você agacha e salta, o Mario faz um salto longo, o Long Jump, que tem uma velocidade limitada. Mas quando ele faz esse salto pra trás, a programação do jogo não limita a velocidade do pulo. Isso é Então o verdade. Mario vai acelerando até ficar rápido, igual o Sonic. E bom, descobriram que isso era possível em alguns pontos e escadas do jogo. A mais famosa é essa, né? Ganhando muita velocidade, o Mario fica tão rápido que ele atravessa até mesmo as portas. Pois bem, de volta à estrela, o Snark faz sua preparação e utiliza o Backwards Long Jump aqui, ganhando velocidade suficiente para fazer o resto do truque. E bom, claro que esse Caraca. novo conceito foi realizado novamente através de um TAS, ou seja, mais uma vez o plano de alguém acertar esse truque foi por água abaixo. Ainda fez o first Em ali ainda. 2013, anos depois das primeiras tentativas, Snark voltou com uma nova ideia para alcançar o topo do castelo sem o tapete. E dessa vez, ele conseguiu criar um método que dava uma esperança para nós, meros humanos. Para entender esse novo método, a gente precisa dar uma passada rápida na primeira fase do jogo. Aqui na Bob-omb Battlefield, existe essa estrela atrás da grade. Normalmente você teria de dar umas bundadas na madeira, lá ele, para liberar o chomp-chomp da corrente. Com isso, ele quebra a grade e você pega a estrela. Entretanto, Mó vacilão. os speedrunners encontraram uma forma mais rápida. Assiste com atenção. Cadê buga bomba? O que acontece aqui é o seguinte: quando o Mario pega a bomba, começa um timer aí de uns 5 segundos pra ela explodir. Quando ela vai explodir, ela aumenta durante poucos frames e depois cabum! Só que se o Mario jogar ela explode logo após. Contudo, se o Mario interromper a explosão da bomba pegando ela no ar de novo, ela fica travada no frame anterior da explosão, ou seja, gigante. Isso faz com que a hitbox dela fique em conflito com a hitbox do Mario. E isso causa um bug que faz com que o Mario seja constantemente empurrado pra trás. Afinal, é como se a bomba estivesse dentro do mesmo espaço que o Mario ocupa. E o jogo fica ali o tempo todo tentando evitar isso. Com esse constante empurrão pra trás, o Mario pode soltar a bomba de frente pra jaula e atravessar a grade. Beleza, agora de volta a Rainbow Ride, Snark Brabo inicia demais, a fase cara. com um pulo triplo seguido de um wall kick pra alcançar a plataforma. Ele então manipula Eu fico pensando assim, como é que o cara descobriu umas paradas dessa daí, tá ligado? Treinando, até descobrindo os glitches do jogo. Paquito, esse inimigo aqui, pra ficar nessa posição exata onde ele consegue pular na cabeça dele e alcançar a próxima plataforma. Daqui ele sobe no polidense e faz mais alguns saltos até chegar no navio onde tem a bomba. A preparação inicial aqui é igual a que você viu anteriormente na primeira fase. Ele pega a bomba, salta e joga ela e pega de novo antes dela explodir. Agora veja o que acontece. Vai descer a bomba. Caracas. Ó, mas você ainda tá com ele ainda. Porra.
Pois é. O que rola aqui é o seguinte, assim que Snark joga a bomba, porra. ele pula mergulhando com o Mario pra pegar a bomba de novo. Isso causa um outro glitch chamado de Hands Free. Esse glitch faz com que o Mario fique no estado onde ele está segurando algo, mas sem usar as mãos. Nesse caso, é como se ele estivesse segurando a bomba, que já tá bugada, né? Mas sem as mãos. E isso causa algumas coisas. Uma delas é impedir que a bomba exploda. Com esse bug, o timer de 5 segundos não é mais válido e a bomba vai ficar agora pra sempre nesse estado. A segunda é que agora o Mario consegue dar a bundada no ar. Coisa que normalmente ele não poderia fazer se estivesse segurando algum objeto. Com essas duas novas propriedades, o Mario então é empurrado constantemente para trás, e com alguns saltos e bundadas, ele consegue chegar até aqui onde tem um teleporte. E ó, você nunca jogou Mario 64, tá? Teleporte é uma coisa normal nesse jogo. São pontos específicos do mapa que funcionam como atalhos. O dessa fase fica aqui. Contudo, assim que ele é teleportado, o desenho da bomba some, mas é como se ele ainda estivesse aqui, porque as propriedades que ele adquiriu através dos bugs ainda se mantêm. Usando a velocidade da bomba que tá empurrando ele faz dois mortais Percebi pela fumaça que ela pra chegar aqui nessa plataforma. E daqui ele salta pra parede do castelo e faz 2 saltos na parede. É de se notar que esses saltos são meio bugados. E isso é porque eles são mesmo, tá? Esse salto aí é o Glitched Wall Kick. Ele nada mais é que um salto da parede em um ângulo específico que te joga pra um ângulo diferente do normal. Porque, né, pensa, o normal seria ele pular aqui na parede do castelo e o Mario vir pra frente. Mas como ele pula num ângulo bem específico, ele consegue redirecionar o pulo da parede pra essa outra parede aqui. E dessa parede ele faz mais um pulo na parede bugado e consegue chegar no topo do castelo, onde a colisão é bugada e ele finalmente sobe. Ele joga a bomba fora com um chute, e sim, é como se ele tivesse jogado a bomba fora aqui, né? Pega a estrela. Essa foi a forma que o Snark encontrou de reduzir a dificuldade do truque e abrir possibilidades para que os jogadores tentassem reproduzir o que ele fez. Genial, filho. Anos se passaram e somente em 2015 um novo brilho surgiu na comunidade. ToadFan começou a treinar o truque exaustivamente com o uso de um emulador e utilizando save states. Pois é, o truque é tão difícil, né, que até com save states os speedrunners tinham dificuldade de sequer acertarem o truque. O ToadFan foi o primeiro. Depois de dias e dias tentando, ele fez isso. We did it! Yes! E aí a pergunta surgiu, será se realmente é possível fazer esse truque sem o uso de emuladores? Ou seja, em tempo real? Ih, rapaz. E essa pergunta adormeceu sem uma resposta por alguns anos. Em 2017, os speedrunners voltaram ao laboratório para testar novos conceitos e procurarem novas rotas. E olha, eu sei que o nome do próximo truque é meio ridículo, tá? Mas acredite, faz total sentido. 3 Tassers, ou seja, jogadores que fazem Tass, surgiram com um novo método que utilizava o Backwards Long Jump para enviar o Mario para um universo paralelo. Ó, pra explicar somente o conceito de universo paralelo em Mario 64, eu teria que fazer um vídeo inteiro dedicado. Então eu vou fazer um resumo do resumo. Presta atenção, tá? Presta atenção! O Mario aqui nesse momento, ele ganha tanta velocidade, mas tanta velocidade, que a cada próximo frame ele cobre uma distância tão grande que acaba atravessando pra fora da fase. E o que que tem fora da fase? Cópias da mesma fase. Daí o termo universos paralelos. E com velocidades e ângulos específicos que você não liga se eu for explicar, ele consegue sair daqui direto pra estrela em cima do castelo no universo paralelo. Ou melhor dizendo, numa cópia da fase. Eu nem preciso dizer que isso aí é humanamente impossível, né? Mas é interessante ver as diversas soluções que os speedrunners buscaram para resolver esse problema. Bom, mais alguns anos se passaram e em 2019, pela primeira vez na história do jogo, um speedrunner conseguiu chegar no topo do castelo em tempo real e sem utilizar emuladores. E qual método ele usou? O método de Snark. Tá vendo esse comentário aqui de 11 anos atrás do usuário Zaya7S? Zaya7S? Pois é, ele ficou maluco quando o Snark trouxe aquele método ao público. 6 anos depois, o Zaya é a pessoa que bota o método à prova. O Zaya começou uma série de streams onde ele passava horas e horas tentando realizar o truque. Foram dias treinando o máximo que podia para acertar esse truque uma única vez. E em maio de 2019, ele fez o que muitos pensavam ser impossível. Ele foi o primeiro no mundo inteiro a pegar a estrela do castelo sem usar o carpete, sem emulador e numa lapada só. É impressionante o que a determinação pode fazer. E após esse feito, a comunidade passou a levar um pouquinho mais sério o método do Snark. E a nova pergunta foi, será que alguém é louco o suficiente para fazer esse truque durante uma speedrun? 2020? Nada. 2021? 2022? Menos ainda.
2023? 2023 foi o ano em que tudo isso mudou na speedrun de Mario 64. No dia 17 de setembro de 2023, o speedrunner Passi conseguiu fazer o truque do Snark numa speedrun. Como podem ver ali no tempo, ele levou 10 minutos para acertar, mas ainda assim, ele fez o que ninguém jamais havia conseguido. O tempo dele ali, ó, tá em 1 hora e 46 minutos, o que é bastante distante do recorde mundial, que na época já era 1 hora e 37 minutos. Apesar de ser um tempo longe de ser o recorde mundial, era um marco histórico, o cara fez o truque numa speedrun mesmo. Mas a história, ela tem certas ironias. E adivinhe só o que foi que aconteceu no mesmo dia, horas depois. Caramba, um filho. novo método revolucionário foi descoberto. No mesmo dia em que finalmente um speedrunner acerta o truque, esse mesmo truque se torna obsoleto. Aí é Bizarro. foda. No mesmo dia, a comunidade de speedruns de Super Mario 64 foi abalada por uma descoberta que ninguém esperava. Cryptolith, um speedrunner e Tasser, causou um verdadeiro boom com a ferramenta que ele mesmo desenvolveu, chamada Scattershot. A definição e função desse programa é um pouco difícil de entender, mas eu vou exemplificar aqui de uma forma mais simples. O Scattershot é uma ferramenta projetada para explorar e otimizar várias rotas em algum Obtendo trecho curto conhecimento. do Mario 64. O programa ele registra, compara e aprimora os melhores caminhos e os movimentos necessários para completar uma sessão curta da forma mais rápida possível. Caramba. Imagina que você está explorando um castelo com várias Muito salas brabo, e né? corredores, e a sua missão é chegar o mais rápido possível até uma estrela. O Scattershot é como um mapa mágico que te ajuda a achar o caminho mais rápido até essa estrela. E o melhor, ele lembra dos melhores caminhos para te guiar sempre na rota mais eficiente. A cada nova tentativa, ele vai aperfeiçoando esse mapa e te ajudando a chegar ainda mais rápido. Mas agora, por que o nome Scattershot? Bem, Scattershot é um termo que significa algo disperso, uma abordagem ampla e até um pouco desorganizada. É como se fosse um tiro de uma shotgun. E é exatamente isso que o programa faz. Ele tenta várias opções, espalha tentativas pelo mapa e vai registrando os melhores resultados. Aí ele aprende Esses mods aí de Nintendo 64 teve um tempo que vazou os dados da Nintendo, não foi? Uma parada assim, rolou vários mods. com as melhores tentativas e tenta novas opções para chegar ainda mais rápido ao objetivo. Parece simples, né? Quer dizer, eu acho que não parece simples não. Mas por trás disso tudo, existe um algoritmo muito poderoso que o Cryptolith escreveu e aprimorou. Um algoritmo conhecido como A Estrela. Sim, esse é o nome do algoritmo. Interessante, né? Pensar que o algoritmo A Estrela realmente ajuda na questão das estrelas, né? filho. Mas enfim, o TDAH bateu aqui. Voltando ao assunto. E é aqui onde a gente dá uma mini nerdaiada, como se já não tivesse complicado o suficiente. O algoritmo A Estrela é usado para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. O fera desse algoritmo é que ele consegue traçar essas rotas por mais que existam bloqueios no caminho. O algoritmo ele faz duas listas. Na primeira, ele armazena os possíveis caminhos para ver quais são úteis e rápidos para se chegar no objetivo. Na segunda lista, ele percebe quais caminhos são inúteis para o objetivo e exclui eles do cálculo. E qual que é a genialidade? Caso tenha um obstáculo, ele ignora e procura caminhos adjacentes para ver se eles ajudam a encurtar o caminho. Entretanto, pro caso do Mario Maneiro. 64, pela quantidade obscena de variáveis, afinal, estamos falando aqui de um espaço 3D, com vários É eixos de verdade. posições e diferentes velocidades, o programa ele precisa ser acompanhado por alguém que tenha um ótimo conhecimento do jogo. Então acaba que o Scattershot é uma ferramenta incrível para analisar essas possibilidades nas mãos de quem sabe o que tá fazendo. E aí vem a sua pergunta. Ok, entendi como funciona. Mas como isso se aplica à estrela em questão? Pois é, de volta ao dia 17 de setembro, Maneiro. onde finalmente tinham conseguido chegar até a estrela sem o carpete numa speedrun, o Cryptolith soltou esse vídeo. E aí, a ironia do destino atacou mais uma vez. Lembram que eu mostrei lá atrás a primeira possível solução lá de 2009? Aquela que o Blaze anos e anos atrás Quase, mostrou que velho. quase dava pra chegar no topo do castelo com alguns saltos de paredes bugados, os Glitched Wall Kicks. O problema lá naquela época era a altura e a dificuldade de acertar um Glitched Wall Kick. Mas então, o Cryptolith, ao analisar esse método novamente, ele percebeu uma coisa. Na verdade, era possível sim chegar ao topo do castelo, inclusive sem esses dois Glitched Wall Kicks. Bastava um único salto na parede bugado e depois segurar pra direita pra fazer o Mario andar no telhado do castelo Caramba. e conseguir alcançar o topo. E o grande impacto desse vídeo é que,
Finalmente, depois de tantos anos, alguém surgiu com um método viável de um ser humano conseguir subir ali. Afinal, existe uma certa precisão no posicionamento, mas nada comparado com as bizarrices de antes. O vídeo dele mostra exatamente os passos que o jogador tem que fazer para conseguir o posicionamento correto. Mario deve encostar na parede até agarrar a borda, subir, depois dar uma virada rápida para a direita, um soco, um mortal para trás, um giro agachado quase completo, parando um pouquinho antes de fazer uma volta completa, e depois mais uma viradinha agachado para a esquerda, um soco e pronto. Agora Mario está na posição correta para os próximos passos. Daqui o Mario tem que dar um chute no ar, e agora você tem que segurar para frente. Logo após fazer um salto duplo e depois o terceiro salto no primeiro frame. E assim, o salto na parede também no primeiro frame. E ó, é a partir daqui onde teve a genialidade desse método. E eu sei que são muitos passos, tá? Mas você vai entender, fica tranquilo. Como eu já falei anteriormente em alguns vídeos explicando speedrun, você pode pausar em alguns jogos para aproveitar o momento que o jogo não tá ativo para fazer alguma ação que iria exigir um tempo muito preciso. Aqui nesse caso, o jogador precisa pausar para que ele mude qual direção segurar no controle. Isso vai fazer com que o Mario salte na direção perfeita pro topo do castelo. E daqui dá pra ele simplesmente fazer quaisquer saltos que preferir para chegar ao topo. A comunidade ficou abalada com essa descoberta. Um vídeo com instruções de como chegar ao topo do castelo. O Critterleaf, com seu Scattershot e seu método de força bruta, insistiu tanto nessa parte do jogo que o programa ajudou ele a encontrar esse método. No mesmo dia, vários speedrunners de Mario 64 começaram a tentar reproduzir o truque. Pela primeira vez na história, várias pessoas começaram a conseguir chegar no topo do castelo sem um carpete. Só que, apesar da descoberta, esse método novo tinha um problema. Ele ainda era muito difícil. Sabe o pause que eu mencionei? O ângulo que você precisava fazer no controle para dar certo era exatamente na diagonal baixo para a direita. Exatamente. Perfeito. Se você não jogasse no controle original do Nintendo 64, você não ia conseguir o ângulo perfeito. Ou seja, além do truque ser bem difícil, ele tinha uma grande exigência. No dia, um dos speedrunners, Green Swede, inclusive comentou: se nada mais de novo for encontrado, eu acho que eu não me importo mais em correr a 120. Esse novo truque deixou tudo ainda mais difícil. Ele estava frustrado porque, apesar da descoberta, isso só tornava um speedrun que já era complexa ainda mais complicada. Imagina um cara que dedica a vida pra conseguir fazer speedrun ali. Pô, tentar ficar fazendo isso e errando é complicado. Dessa vez com uma atualização do método anterior. As diferenças? Agora você não precisa fazer o giro completo agachado no chão, mas a maior dessas diferenças foi a descoberta de um frame específico onde, com um bom pause, basta você segurar para a esquerda e depois para a direita. Ou seja, além do truque ter ficado mais rápido e mais fácil, agora ele também ficou mais acessível. Afinal, você pode fazer isso em qualquer controle, inclusive dá até para você fazer no teclado. Isso causou um baque colossal, estrondoso na comunidade como nunca tinha acontecido antes. E sabe o Green Swede? Ele passou a treinar o novo método. Vamos lá, o início é tranquilo agora. 3 saltos, um pulo na parede da plataforma e daqui ele se joga aqui pra baixo. Ele vem correndo até essas paredes, faz saltos em sequência para subir e alcançar o teleporte. No teleporte ele faz um salto triplo com um pulo na parede para alcançar a plataforma de madeira. Daqui ele faz mais alguns saltos e chega na próxima plataforma. E daqui ele se joga na janelona do castelo e com um salto na parede segurando para trás, ele consegue subir. Agora ele faz a preparação do novo método. Repare aqui nesse quadrado, ele representa o analógico do Green Switch, e o círculo ali é onde ele está direcionando. E agora, apenas com ângulos cardinais no controle, ou seja, cima, baixo, esquerda, direita, ele consegue acertar os frames corretos e sobe no topo do castelo. O Green Switch treinou muito esse truque. Ele treinou tanto que conseguiu fazer 11 vezes o truque, mas calma, ele fez 11 vezes seguidas, sem errar. Algo que antes nem era considerado como possibilidade, agora se tornou real e viável. Critterleaf com Scattershot mudou a história da speedrun de Mario 64. E é de se pensar, uau, o Scattershot é uma ferramenta sensacional. Será que daria pra usar em outros jogos? Absurdo, e a velho. resposta é um depende com pitadas de esperança. O Scattershot foi feito totalmente em cima do código original de Super Mario 64. Isso porque em julho de 2020, um monte de informação sensível da Nintendo foi vazada. E uma dessas informações era o código fonte do jogo. As pessoas estudaram e conseguiram decompilar completamente o jogo, ou seja, agora o código do jogo podia ser reescrito e reestruturado para outras finalidades. É por isso que hoje a gente tem tantos mods para Mario 64 e até mesmo ports de Mario 64 para PC. Inclusive, uma curiosidade, na época que o código foi vazado, foram vazados também conteúdos cortados do jogo, e um deles
Mano, dava até. Tinha até emulação do Nintendo 64 sem o código ainda. Era ruim, né? Mas Mostra que o jogo melhorou teria muito. sim o Luigi, e o vazamento foi tão grande que as pessoas encontraram até inimigos que não foram usados no jogo e conseguiram reescrevê-los no código pra você ver aí como seriam, como é o caso do Motus, que seria uma versão menor do Bob King, o chefão da primeira fase. Então assim, o Scattershot ele até pode ser utilizado no futuro em algum outro jogo, mas ele primeiro teria que ser reescrito pra um jogo específico e, querendo ou não, a ferramenta só seria útil pra aqueles que detinham um conhecimento muito grande do jogo que fosse usado. No final, o Scattershot de Cryptolith não foi só uma ferramenta, ele foi uma revolução completa. Ele não só otimizou a speedrun de Mario 64, mas também mostrou o potencial de novas descobertas. E quem sabe, né, talvez tenha um novo impacto para a cena de Taz no geral. Mas, novamente, o vídeo específico sobre Taz virá no futuro. Eu não esqueci, tá? É porque eu sou só um. Eu sou um pouco lerdo. Complicado. Algumas semanas depois dessa descoberta, uma nova caça à recompensa começou. Vou dar $500 pro primeiro que conseguir um recorde com Carplus. Então, o speedrunner fez o que ele mesmo chamou de o recorde mundial mais vergonha alheia de todos. Puncation, é assim que fala? Puncation? Eu acho que é o runner. Ele já teve um recorde mundial dessa categoria anos atrás, mas dessa vez, com um novo truque, ele conquistou o recorde mundial de novo. E sabe qual foi a diferença de tempo dele pro tempo anterior? A diferença de 1 segundo. Caramba! O truque era tão roubado de bom que mesmo errando na run, mas acertando o truque, o cara ainda assim conseguiu o recorde mundial. Bom, e apesar da zoeira, né, o cara foi realmente o primeiro a usar o novo truque no speedrun e conseguiu o recorde. Inclusive, ele ganhou os $500 pelo feito. Mas qual foi o marco histórico que aconteceu em novembro de 2020? Então quer dizer que ficou 2 minutos. Ele ficou 2 minutos. Adiantado. Pois bem, lembra do Green Swede? Pois é, ele é um speedrunner de Mario 64, mas não só isso, ele é provavelmente o melhor speedrunner de Mario 64. E ó, isso é algo difícil de determinar, afinal, existem várias categorias, vários runners, é o jogo mais jogado do mundo. E bom, quando a descoberta foi feita, adivinha só quem detinha o primeiro lugar da categoria 0 estrelas? Green Swede. A categoria 1 estrela, Green Swede. A categoria 16 estrelas. 70 estrelas, só faltava uma única categoria pra ele, a 120 estrelas. Nunca na história alguém deteve o primeiro lugar em todas as categorias de um dos jogos mais corridos do mundo. Com a nova descoberta, o Green Swede partiu para seus treinos e decidiu buscar essa conquista. E agora, um salto gigante no tempo. Um ano depois de todas essas descobertas, no dia 26 de outubro de 2024, o Green Swede fez isso. Caramba, pertinho agora. Olha, tá contando tempo ali, ó. Bom, vamos lá, tá? Rapidão. Ele resolveu não arriscar, né? No caso é rally, né? Nossa, acertou, mano. Ai, brabo demais, moleque. Oh my God! Caraca. Oh my God! Oh my God! What did I just do? Pela primeira vez na história, uma pessoa conseguiu zerar Mario 64 na categoria 120 estrelas em menos de 1 hora e 36 minutos. Brabo É demais, difícil cara. demonstrar o peso desse feito, mas tenha em mente que durante anos e anos, cada segundinho do Mario 64 era salvo. Muitos achavam que o jogo jamais seria zerado em menos de 1 hora e 40, depois 1 hora e 39, 1 hora e 38 e finalmente 1 hora e 37, que durou bastante tempo. Eventualmente conseguiram zerar em 1 hora e 36, mas o Green Swede, mesmo com um treino árduo, sempre batia na trave.
E aí o Caramba. que ele fez foi muito absurdo, porque não só ele zerou em 1 hora e 35 minutos, como ele pulou a marca de 1 hora e 36 minutos inteirinha. Ele fez 1 minuto inteiro à frente do seu recorde pessoal. E algumas semanas Caraca. depois, agorinha, no dia 4 de novembro de 2024, ele fez de novo. Green Swede é o atual recordista mundial da speedrun de Mario 64, zerando o jogo em 1 hora, 35 minutos e 28 segundos. Caraca. Mas então, ele conquistou o primeiro Absurdo, lugar em moleque. todas as categorias? Bom, sim, mas em momentos diferentes. Como ele passou quase um ano no treino das 120 estrelas, seus outros recordes ficaram parados. Até hoje, ninguém conseguiu superá-lo nas ano, categorias 0, 1 e 16 estrelas. Mas o jogador Ikori O tomou o primeiro lugar na categoria 70 estrelas. Então, de novo, só falta uma categoria pro Green Swede se tornar o melhor speedrunner de Mario 64 de todos os tempos e ficar em primeiro lugar em tudo. Caraca, Green mano. Swede ainda não revelou direito o que irá fazer. Não se sabe se ele vai tentar zerar o jogo na Ou bom categoria ainda. 120 estrelas com tão sonhado sub 1 hora e 35, ou se ele vai voltar para as 70 estrelas. Fato é que ninguém nunca esteve tão próximo de ter todos os recordes mundiais de um jogo tão famoso assim. Eu quis te contar essa história para mostrar o quão profundo uma speedrun pode ser. Eu quero muito fazer um vídeo dedicado somente para speedrun de Mario 64, mas tenham em mente que esse é um dos jogos mais famosos do mundo. A responsabilidade é muito grande. Então verdade. esse vídeo é um gostinho do que pode vir aí no futuro. Inclusive, você já ouviu falar da história dos raios cósmicos no cartucho do Mario 64? Pois é, eu deixo pra te contar outro dia. A história é sinistra. Obrigado a você por estar aqui. Pô, rapaziada, agradeço a todos que assistiram, cara. Pô, vou deixar aqui o vídeo original do canal do CV Manual. Pô, se inscrevam lá. Quem puder também se inscrever aqui, agradeço demais. Caraca, mano, foi insano, filho. Mano, não sei porquê, mas toda vez quando eu assisto esses vídeos assim de cara, de aprendizagem, tá ligado? De speedrun me toca no emocional. Vou mentir, não. Agradeço a todos. Muito obrigado por assistirem. Vocês todos são muito bem-vindos aqui. E valeu por tudo. Agradeço demais. E fui, rapaziada. Tamo junto.